Oiê, boa tarde, bom dia! Como estão? Cláudia, Karina, Juliana, Thaís já, psicóloga, Rafaela, Thaisa, que lindos! Que lindos! Sejam muito bem-vindos! Hoje com participação especial, minha irmã Lilian, para quem não conhece ela ainda. Oi, oi, oi! Lilian Será que Alberger. vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo bem a gente? Qual que é o Comentem aí no microfone? chat. É para estar ligado aqui, ó. Boa tarde, Tarek. Oi, 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 pessoal do Instagram. Estão Hoje chegando. eu vou fazer uma live com a minha irmã, a Vivian, astróloga. Quem quiser participar pelo YouTube, precisa entrar lá no perfil da Vivian, pegar o link, lá no link da bio do perfil dela, tá? Boa Vivian tarde. Oberger. Aê, olha aqui. Viviane. Gente, tem uma galera que me segue que já conhece a minha irmã. Quem não conhece ainda, ela é médium, espiritualista. Se apresenta para eles, Lili. Oi, 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 pessoal. Será que estão ouvindo? Estão ouvindo, né? Acho Só que imagem aqui. Então, meu nome é Lilian. Eu sou terapeuta energética e espiritual. Há 13 anos eu trabalho de forma profissional com as terapias, trabalho a mediunidade, faço desenvolvimento mediúnico online e presencial, né? A maior parte dos meus alunos hoje são no online. E que bom estar aqui falando com vocês hoje, tá abrindo um pouquinho sobre a minha história, falar um pouquinho da minha sensibilidade para vocês. a gente vai falar aqui de Façam astrologia. perguntas. Tragam as perguntas de vocês. A gente vai falar sobre astrologia e mediunidade. Como a gente consegue analisar dentro da astrologia, dentro do nosso mapa astral, esse campo mediúnico, que todos somos médiums. É. Passa seu Instagram para eles aí, Lili, o arroba seu. Arroba Lilian Oberger. Eu vou escrever aqui no chat para vocês. Ó, eu deixei uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram. Alguns de vocês mandaram mensagem. Mas assim que for surgindo dúvidas, vocês podem deixar aqui no chat que a gente vai responder, tá bom? Pessoal do Instagram, venham para o YouTube, hein? Isso, quem tá aqui no Insta, vem pro YouTube se quiser interagir. Vamos Lilian, lá, então. primeira pergunta. Qualquer pessoa consegue desenvolver a mediunidade? Qualquer pessoa consegue desenvolver a mediunidade? Vamos lá. Sim, qualquer pessoa consegue desenvolver a mediunidade. Isso porque a mediunidade é nosso sexto sentido, vamos colocar assim, né? É um sentido humano, como o tato, o paladar, o olfato. Então, qualquer pessoa consegue desenvolver, também porque nós temos uma produção de ectoplasma dentro das nossas células. Então, veja que interessante. A mediunidade, ela é biológica. Ela inicia dentro do nosso corpo físico. Lá dentro das nossas células existe uma produção de energia calórica que faz com que os nossos órgãos, os nossos sistemas funcionem. E esse excesso de energia calórica é separado, vamos dizer assim, em ectoplasma. Então, lá dentro da nossa célula, a gente tem o plasma. Eu não consigo explicar sem ser profunda, né? Tudo bem. Lá dentro das nossas células, a gente tem uma produção de plasma sanguíneo, né? O plasma. E uma parte desse plasma a gente chama de ectoplasma, que é um plasma que fica mais na periferia das células. Esse ectoplasma, ele é exteriorizado para fora das células e para fora do nosso corpo físico, o que compõe, então, o nosso sistema de corpos sutis, o nosso campo de energia. Então, qualquer pessoa encarnada possui ectoplasma, produção de ectoplasma, e, portanto, quando sabe usar esse ectoplasma, consegue usar esse ectoplasma de forma a mediar o físico e o espiritual.
Então, querendo ou não, a pessoa, ela é um ser médium. Todos somos médiums, sim. Tem pessoas que já nascem com isso mais desenvolvido, né? Sim. E aí a gente entra em um assunto bem interessante, que eu costumo falar no curso de terapia multidimensional, que é: nós somos seres multidimensionais, nós somos um espírito habitando um corpo físico. Então, nós temos memória do nosso espírito fora do planeta Terra, não estando dentro de um corpo físico. Né? Então, se nós temos um DNA espiritual, se nós temos memória espiritual, um DNA espiritual, a gente consegue despertar esse DNA espiritual e, portanto, usufruir de toda essa sabedoria, de todo esse conhecimento que é nato do nosso espírito mesmo, né? Uhum. Teve uma pergunta interessante aqui que a pessoa deixou. Ó, aqui, ó. Uma dúvida: como se proteger de energias densas, negativas? Às vezes fecha o umbigo, mas isso é suficiente? A Bianca. Responde a Lili. Vamos lá, Bianca. Gratidão pela tua mensagem, tá? Pela tua pergunta. Essa tua pergunta ela é bem frequente aqui, principalmente nas pessoas que estão começando a estudar a espiritualidade, que ainda não tem muito entendimento de como que o nosso sistema energético funciona. Então, essa técnica, vamos dizer assim, de fechar o umbigo, ela é muito primitiva e nada funcional, tá? Vou te explicar por quê. Quando a gente fecha um chakra, mas no físico, ele não vai atuar no energético. Porque os nossos chakras, que no caso de fechar o umbigo, né, a gente está falando do plexo solar, os nossos chakras não estão no corpo físico. Os nossos chakras estão no duplo etérico, que é o primeiro corpo sutil mais perto do físico, que a gente tem mais pertinho do físico. Então, quando eu quero fechar o meu umbigo para me proteger de alguma energia densa, na verdade, eu estou criando estou agindo de uma forma paliativa para enganar o meu sistema nervoso e dizer: eu estou protegida porque eu coloquei um esparadrapo aqui no meu umbigo. Então, isso pode funcionar, mas não vai funcionar de forma real, vai funcionar a nível mental. Você vai acreditar que aquilo está funcionando. E aí você vai acreditar tanto que aquele esparadrapo está funcionando que você vai mudar o teu foco, a tua atenção. Você não vai permitir que as energias negativas cheguem no teu campo porque você mudou o foco da tua mente. E aí, agora eu trago uma coisa bem interessante para vocês, que é: onde a sua mente está, lá está a sua energia. Se eu saio de casa, se eu tenho o costume de sair de casa sempre com esparadrapo no umbigo, e em determinado dia acabou meu esparadrapo, e eu tive que ir trabalhar sem esparadrapo no umbigo. Naquele dia, pelo fato de não estar com esparadrapo, o meu mental saber que eu estou sem aquela proteção, eu vou me sentir mais drenada, eu vou me sentir mais esgotada. Porque é a nossa mente que nos protege ou a nossa mente que nos ataca, ou que permite esses ataques. Então, quando a gente fala de energia negativa, é muito amplo esse assunto, né? Porque energia é diferente de espiritualidade, espírito, né? Eu gosto sempre de trazer essa diferenciação lá para as minhas alunas, que uma energia é o quê? É uma forma de pensamento, é uma memória de parede, é um miasma, é um cascão energético. Agora, um espírito é uma entidade que tem uma consciência. Então, aqui a gente precisa entender: eu quero me proteger do quê? De energias ou de espíritos? Geralmente são de espíritos que a gente quer se proteger. E aí a gente até fala de forma errada, né? Não seria bem essa palavra, mas né? Porque a gente não tem o conhecimento. Então, para a gente desenvolver a mediunidade, para a gente se conectar com a espiritualidade, a gente precisa ter um conhecimento, a gente precisa estudar como qualquer outra coisa, né? Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui, galera. Na astrologia, eu não separo as coisas. Para mim, a astrologia também é totalmente espiritual. Uhum.
E Lilian, minha irmã, ela é escorpiana de casa 12, muito cheia. Quem já entende um pouquinho de astrologia, os meus alunos que estão aqui acompanhando, quem já está mergulhando na astrologia, a gente consegue observar dentro do nosso mapa pessoas que já têm uma predisposição para a espiritualidade, para a mediunidade. Nasceu para isso, entendeu? Tem gente que veio aqui trabalhar nesse plano. Depois que a Lilian responder algumas perguntas, no final, eu vou falar para vocês quais são os planetas e as casas, os aspectos que podem te trazer essa sensibilidade maior. Então, fica aqui, tá? Vai trazendo aí a sua dúvida. Ó, a Bi já respondeu. A escorpiana também, então tu sente muito, né? Não só as energias, Bianca. Tu sente os espíritos também. Sim. Tá explicado, então, o jeito da... Por isso que... Não, além dela ter ascendente em Sagitário. Então, assim, não tem como falar raso com ela. Quando ela vai entrar no... Quantos anos você trabalha com isso? Além de que você nasceu com isso, né? 13 anos trabalhando profissionalmente, estudando. 13 anos trabalhando profissionalmente. Estudando, eu comecei a estudar com 13 anos de idade, que foi o primeiro livro que eu peguei na mão para ler. Né? Hoje eu tenho 30. Então, é bastante tempo. E antes de começar a estudar, eu já vivenciava. Então, hoje de manhã ainda a gente estava conversando, eu me lembro de pequenininha, tendo pavor noturno, tendo projeção astral, tendo as abduções, né? De corpo astral, não de corpo físico. Então, tudo isso acontece comigo desde sempre, né? Desde criança. Então, para mim, hoje, falar sobre isso é natural. Apesar de que fui muito reprimida, fui muito julgada, fui, né, muito calada, não podia Pelo falar. Julgamento, principalmente religioso. Família religiosa. E teve uma pergunta muito interessante que muitos de vocês às vezes me perguntam também, tanto em aula, quanto no meu Instagram, quanto aqui, enfim, quando a gente fala de espiritualidade, enfim. Que é a seguinte: como se conectar com a espiritualidade sem ter uma doutrina, sem ter uma religião? Essa aí eu acho que também é disparado que chega para ti. Sim. Traz para eles, então, Lili, a tua explicação, a tua visão sobre... Precisa ter uma religião para você se conectar com a espiritualidade? Não precisa. E aí, quando a gente fala que não precisa, é muito louco, né? Porque nós estamos inseridos em uma sociedade que é manipulada pelos dogmas religiosos. Então, vou abrir a caixa preta aqui, vou falar tudo. Se depois cair a live, né, ou tirar, Instagram, banir, pelo menos vocês estavam ao vivo. Então, assim, nós somos manipulados pelos dogmas religiosos desde o início da humanidade. Foi uma forma, né, de controlar a população, de colocar uma ordem, organizar as coisas, né? Mas o que acontece? Pelo fato da mediunidade ela ter sido escondida, inclusive pelo Vaticano, em 883, se eu não me engano, depois de Cristo, é uma coisa bem antiga, né? As pessoas encaram, principalmente os cristãos, né? Eles encaram a mediunidade como algo demoníaco, como a fala com os mortos, algo errado, não pode acontecer, que não pode mexer com o morto, porque ninguém volta para falar, para contar, né? E não é bem assim, né? Quando as pessoas chegam no meu perfil falando sobre desenvolver mediunidade, elas querem saber se eu sou da Umbanda, se eu sou do Candomblé, se eu sou espírita. Sempre associando com alguma religião. E eu, de fato, passei por algumas religiões, né? Que me trouxeram muito aprendizado. Mas, hoje, a gente entende que eu não preciso estar participando de uma religião que tem dogmas, que tem crenças, que te fecham dentro de uma caixinha, dentro de padrões que te limitam o teu poder. Quando a gente fala de acessar a tua espiritualidade, primeiro você entrar para dentro de você e olhar para dentro das tuas feridas, entender que você tem um ser divino que habita dentro de você, que nós somos um desmembramento da fonte, né, da fonte criadora, de onde tudo vem, e que quando eu compreendo e eu sinto, principalmente eu sinto isso dentro de mim, é muito fácil entender que eu não preciso ir em um lugar, ir num templo, ir num centro, para que somente lá eu possa me conectar. A gente gosta também de dar os exemplos das casas de Umbanda, né? As casas de Umbanda, elas começaram em casas de pessoas normais, onde uma pessoa com uma mediunidade ostensiva, uma mediunidade de incorporação, incorporava um guia, não sabia muitas vezes que estava incorporado,
incorporava e ali começava um terreno, porque começava a benzer um, começava a benzer outro, atender outro, e daqui a pouco essa comunidade, essa união dessas pessoas formava uma egrégora religiosa, né? Porque aí tudo precisava estar conectado com algo maior, um Deus, algo bom, né? Que tivesse no controle, no comando de tudo aquilo. Então, hoje a gente já percebe que eu posso sim me conectar com a minha espiritualidade, me conectar com os meus guias, os meus mentores, em casa, porque a minha casa é o lugar mais seguro que eu tenho para isso. Claro que se você vive dentro de uma família, né, dentro de uma casa onde tem uma família que é muito castradora, que às vezes limita um pouco essa tua conexão, talvez seja um pouquinho mais difícil, mas eu costumo dizer que a nossa casa é um lugar onde a gente se sente segura, e você pode fazer num cantinho da tua casa, num quartinho onde você escolher para fazer isso, né, para fazer suas meditações. Você não precisa usar nenhum elemento, se você não puder, nesse começo, apesar de que eu gosto de usar elementos, velas, incensos, bebidas, flores, enfim, né, muitos elementos que concentram uma maior energia para a gente, trazem essa energia da natureza mais positiva para nutrir os nossos devas primordiais, os devas das nossas células, e facilitar essa comunicação, né? Muito bom. É porque assim, ó, depende, né? Tem pessoas que precisam de uma imagem, precisam sentir a parte palpável da matéria para acreditar que ali existe algo. E tá tudo bem, né? Se essa pessoa precisa, tá ótimo. Tá tudo certo. Essa pergunta aqui da Ari eu achei bem interessante. Ela falou que foi criada num centro de Umbanda, tem ascendente em peixes. Por isso me sinto mais conectada com a espiritualidade. Você já nasceu para integrar isso na sua vida, porque o ascendente marca teu nascimento, um dos nossos primeiros propósitos. Por que a gente está aqui? O que a gente vai fazer aqui? Como que a gente lida na matéria aqui? Não atua o nosso corpo físico. Então, você sendo pisciana de ascendente, Yari, com certeza, né? Você já sente no corpo a conexão do mundo. É na pele o teu sensorial. Exatamente. Isso é muito incrível. Tu incorpora, Ari? Conta deve incorporar, né? A Lili faz, né? A Ju pediu aqui se você faz limpezas energéticas como a apometria. Sim, principalmente a apometria e terapia multidimensional. Terapia multidimensional, que é uma técnica apométrica, né? Que eu, inclusive, ministro curso sobre isso, né? Dessa técnica, e faço limpezas energéticas espirituais, ministro os cursos também, né? Para quem quer estudar mediunidade. Diferente do que muita gente fala também, né? Que, não precisa estudar, os teus guias vão te orientar. Tá, mas se você não sabe que é um guia que está falando com você, e se você não sabe diferenciar se aquela sensação que tu está sentindo é de um ser de luz, é um guia espiritual que está ali querendo se comunicar e te ajudar a crescer, a se melhorar, como que você vai fazer essa diferenciação? Então, precisa ter alguém que sabe fazer essa diferenciação para te orientar. Ó, esse arrepio assim, pode ser isso. Esse pensamento que vem assim, é isso. Porque só quem vive na pele, quem sente, quem vive isso no dia a dia que consegue te direcionar. Não tem um chat GPT treinado para fazer isso. Né, Mi? Então, essa pergunta da Débora, se a casa 8 da pessoa é favorável, mas a pessoa não estudou e não desenvolve, tudo bem? Ou em algum momento, querendo ou não, acontece naturalmente? Então, essa pergunta é ótima, Débora, porque agora, lembrando para vocês e informando também, né? As casas que mais são sensíveis para esse contato espiritual e mediunidade são as casas 4, 8 e 12. Se você tem uma concentração de planeta nessas 3 casas, e até mesmo na 9, leva em consideração a 9 também, são casas muito mais suscetíveis. A pessoa que, no caso, tem um monte de influência dessas casas, por exemplo, tem uma concentração stellium de planetas e não desenvolve, 2 coisas podem acontecer. Por exemplo, se é uma casa 12, tá cheia, a pessoa não desenvolve, ela pode entrar no lado luz quanto no lado sombra, do excesso daquilo. Exatamente, eu tenho um monte na 12, né, Vivi? Depois pode ser falar no meu processo obscuro. Isso, porque o que acontece? Essa pessoa ela pode se sentir depressiva em algum momento da vida, sem energia, obsediada. Às vezes ela não vai conseguir usar da melhor forma a energia que ela tem, porque ela não sabe de onde que tá vindo. Sabe aquela pessoa que sente, mas não sabe o que é, e aí tenta desviar e tem medo. Uma casa 8 cheia, nesse caso da Débora,
pode trazer muito medo, muito pânico. A pessoa tende a fugir da mediunidade, tende a fugir da espiritualidade. Mas o que acontece? De uma forma ou de outra, isso vai precisar ser manifestado, porque o nosso mapa, ele é como se fosse literalmente essa bússola. Entra nesse caminho, mas não precisa temer, não precisa ter medo. A espiritualidade, inclusive, ela não coloca medo em ti quando você sai do campo da ignorância. O conhecimento te liberta do medo, te liberta das prisões mentais, dos dogmas criados, das crenças criadas. Planetas que também têm conexão aí com a espiritualidade. Netuno, principalmente, dependendo aí, se você tem um Netuno no ascendente, você já veio com essa força, né, netuniana para a vida. Netuno na casa 10 também é muito forte. Plutão traz a mediunidade, e traz a mediunidade com essa profundidade de sentir, às vezes, na pele, sabe? É no caso mais... Vamos levar aí para um contexto, para você entender, umbanda, da pele, incorporação. Plutão, Netuno, Júpiter também tem conexão com espiritualidade, a própria Lua, tá? Olha, sensibilidade. Olha esse vivente, seja bem-vindo. Wickers, pisciano com ascendente em Escorpião. Tá sentindo um chamado absurdo da espiritualidade. Total, né? E isso pode vir através de sonhos, pode vir através de pessoas que chegam no seu campo, pode vir através de sensações. Isso em algum momento na tua vida vai ser despertado. Tem quem vai ir para esse mergulho mais profundo? Tem quem vai evitar? Tem, mas a gente nunca vai conseguir escapar da espiritualidade porque somos espirituais. É verdade. E olha, eu vou falar para vocês que em alguns momentos eu tentei fugir. Era uma fuga de mim mesma, né? E nesses momentos onde eu tentei fugir, eu tentei ignorar, eu tentei dizer, isso não é real, não quero trabalhar com isso, eu fiquei muito doente. Doente fisicamente, doente emocionalmente. O dinheiro travava. Enfim, muita coisa ruim, né? Porque a gente começa a se desviar do nosso caminho. Tem uma coisa também que eu gostaria de falar, que é sobre a nossa missão de alma, né? Muitas pessoas perguntam, como que eu sei qual que é a minha missão de alma? A tua missão de alma ninguém pode falar para você. Só você pode descobrir. Prestem atenção que eu vou falar para vocês. Se em algum momento, algum médium, algum terapeuta disser para vocês assim, você tem que fazer isso, porque essa é a tua missão de alma, desconfie. Ninguém pode falar qual é a tua missão de alma. Pode ser o mais batatudo dos médiums. Não pode, não é esse o objetivo. A espiritualidade não abre assim para dizer, você tem que fazer isso. Porque esse é o processo, essa é a espiritualidade, é a gente mergulhar para dentro e a gente encontrar a nossa própria missão de alma. E aí eu digo mais, quando a gente desmembrou lá da mônada cósmica, quando a gente foi desmembrando de alma para fractais de alma, que somos nós aqui, nós somos fractais de almas, cada alma, né? Então vamos imaginar, uma alma tem vários fractais. Então a minha mão seria uma alma e esses 5 dedos seriam fractais de alma. Cada fractal de alma, que somos nós aqui, né? Eu, a Vivian, a Nani, a Daniela, enfim, temos um objetivo de alma para cumprir. Então, vamos imaginar que essa alma aqui, ela tem uma missão, que é a missão da alma. E cada um desses fractais tem um serviço para fazer, para cumprir esse objetivo principal. Então, é como uma empresa. Numa empresa, temos lá vários funcionários que trabalham para o objetivo principal da empresa, né? Então, cada pessoa tem um objetivo, tem uma missão a ser cumprida. E quando nós estamos desviados dessa missão, nós vamos sentir vazio, nós vamos sentir que a nossa vida não está indo para frente, que o dinheiro não entra, que os relacionamentos não dão certo, que a nossa saúde está indo de mal a pior, que as coisas não estão dando certo na nossa vida, a gente não vê perspectiva de futuro. Quando a gente está desviado da nossa alma, nada dá certo na nossa vida. E aí inicia o processo de conexão com a espiritualidade, que não é buscar um guia fora, não é buscar... Claro que a gente entra em contato com os nossos mentores também, mas
primeiro eu entro para dentro. Autoconhecimento. Exatamente, que é o primeiro pilar do método Sócias de Deus, né? Que é o curso de desenvolvimento mediúnico. Que é você reconhecer as suas feridas emocionais, reconhecer as suas fragilidades emocionais, superar essas fragilidades, ou pelo menos conseguir entender em quais momentos da tua vida essas feridas estão mais latentes, transcender isso, para que você consiga ir se conectando com os teus mentores, os teus guias. E olha, os nossos mentores, eles fazem parte da nossa alma. Então, vamos imaginar aqui, ó, que essa é a alma, essa sou eu, e essa é a vida, nós vivemos da mesma alma. Por exemplo, nós somos almas gêmeas, que não tem nada a ver com aquela história amorosa lá, conto de fadas que contam por aí, tá? Não tem nada a ver com isso. Essa alma tem um objetivo para cumprir. Aqui estou eu, aqui está a vida, e aqui estão os nossos mentores. Os nossos mentores, eles vão vir se comunicar conosco, impulsionando para que a gente cumpra aquele objetivo que a gente veio fazer. Para que essa alma termine o seu projeto de alma, o seu objetivo de alma, e a gente consiga ascender juntos. E olha, quando a gente não está quando a gente não está trilhando o nosso serviço, quando a gente não está cumprindo a nossa missão de alma, a nossa encarnação pode ser desligada. A gente pode ser desligado, porque às vezes a equipe vai dizer assim, cara, tá ali só ocupando espaço, então vamos desligar ela, vamos trazer ela um pouquinho para cá, vamos dar uma conversadinha, vamos mandar de volta, para ver se ela consegue fazer o que tem que fazer. Então, essas pessoas que chegam para mim encarnado ainda fazendo desserviço, né? Então, essas pessoas que chegam para mim e falam assim, nossa, eu tô sentindo um chamado, eu tô sentindo uma coisa, que eu tenho que me conectar com a espiritualidade, que eu tenho que ajudar as pessoas, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que desenvolver mediunidade, que eu tenho que me conectar, que não sei o quê. Gente, dá atenção para esse chamado. Não acha que é coisa da tua cabeça, porque não é todo mundo que sente isso. E não significa também que se você vai desenvolver a tua mediunidade, você tenha que trabalhar como terapeuta. Porque tem gente que acha que só porque tem muita essa influência, às vezes a própria pessoa que busca no mapa astral, ela se sente assim, meu Deus, então agora eu preciso me tornar a pessoa que vai sair curando todo mundo. A cura primeiro é individual. Uhum. Por isso que Quiron, dentro da astrologia, Quiron no mapa astral, ele também é um ponto de espiritualidade da sua alma. Você precisa olhar para isso. Você precisa se curar, você precisa pelo menos aprender o que te dói, o que te bloqueia. Como que você veio, inclusive, olhar para essa ferida nessa vida, os nodos lunares dentro do nosso mapa astral, na astrologia, eles apontam da onde a gente saiu, que é o nodo sul, e para onde que a gente está indo aqui, qual que é a nossa direção evolutiva da nossa alma. Exatamente. Antes eu vi que alguém colocou aqui, tem o nodo norte na casa 8. É justamente esse caminho, se abre para o oculto, se abre para o esoterismo, se abre para esse lugar que muitas vezes dá medo, mas é ali o teu chamado. Casa 8, casa 4, casa 9, casa 12, peixes, escorpião, câncer forte no mapa. Observa o que você sente. Tem pessoas que têm, e tem vários tipos de mediunidade, né, Lili? Tem mediunidade, sim. Como que é aquela lá que você fala que eu tenho? Psíquica, mental, isso. Mas canalização. A Vivian faz isso na vibe do dia. Quando vocês escutam os conselhos, tá descendo aqueles conselhos assim, ó, do cosmos, da alma dela. São os mentores falando com ela, e ela é médium. Esse é o tipo de mediunidade da Vivian. Fala, né, canalizando. Tá ali olhando aquele mapa. Às vezes, no início, ela falava assim, cara, eu não sei por que eu falei isso. Eu acho que eu não devia ter falado isso. Por que eu falei isso? Não sei de onde que eu tirei isso. Hoje ela já não pensa mais assim, né, Vi? Mas no início era. A gente teme aquilo que a gente veio acessar. Uhum. Que fofinha. Olha, deixa eu falar um negócio. Não significa que eu vou desenvolver mediunidade, que eu tenho que trabalhar como terapeuta. Você vai desenvolver a tua mediunidade, se conectar com a tua espiritualidade para despertar você. No trabalho que você estiver. Porque no trabalho onde você estiver, eu vi que alguém aqui falou que trabalha com engenharia, né? Mas a gente tem médicas, dentistas, fisioterapeuta, engenheiros. Pessoas normais trabalhando nas mais diversas áreas. Desenvolvendo essa espiritualidade, porque é para mim.
É você com você mesmo. E em consequência com o todo depois, porque Claro. a forma que você vai lidar com o mundo é um reflexo da forma que você vai estar trabalhando em você. É isso mesmo. Aquela coisa de, às vezes, você sentir que você precisa falar algo para alguém, e aí você fica dentro de ti, nossa, mas será que eu falo isso? Nossa, mas será que eu chego naquela pessoa para falar aquilo que eu tô sentindo? E às vezes você fica se bloqueando, e às vezes era isso, você era o canal ali. Você estava recebendo como se fosse, assim, um chamado. Vai lá, fala para aquela pessoa alguma coisa. Lógico que eu não precisa ser aquela pessoa deselegante de chegar assim e dizer, nossa, eu acho que eu tô vendo que você, sei lá, vai ter um filho amanhã. Com respeito, eu acho que você pode chegar para a pessoa, né? E essa pessoa que faz isso, ela não tem desenvolvimento mediúnico, né? Nem de cosmoética. Então, ela tem. Inclusive, esse é um dos papéis do desenvolvimento da mediunidade. Trazer sensatez, né, para as coisas que a gente vai acessar e saber se a gente deve falar ou não. Tem coisas que a gente vê que a gente não deve falar. Tem coisas que a gente vê que a gente tem que falar, independente se aquilo vai dar um BO ou não. Então, esse é o desenvolvimento mediúnico. Eu vi que a Bianca falou aqui, que percebe que algumas pessoas têm facilidade de sugar a energia dela. Como posso bloquear isso? Você vai... Primeiro, você precisa entender qual é a tua ferida emocional. Que só de ler essa pergunta, eu já sei que é a ferida do abandono, né? Por que eu sei que é a ferida do abandono? Porque a pessoa que tem a ferida do abandono, ela vai querer se doar muito, ajudar muito, ultrapassar os seus próprios limites para não ser abandonada de forma inconsciente. E aí, mesmo que de forma consciente você diga, não, eu não estou aqui para ajudar ninguém, eu não estou aqui para ser apoio para ninguém, mas inconsciente, para que você não seja abandonado, para que você não seja deixada de lado, para que você sinta que está ajudando as pessoas, você permite essa doação de energia. Olha que louco isso. Tu permite ser sugada. Então, precisa ter um trabalho interno de autorreconhecimento emocional para que você faça esse bloqueio emocionalmente, psiquicamente, mentalmente e com técnicas energéticas espirituais. Porque se eu só falar para você, Bianca, faz um símbolo assim, assim, assim e fala tal coisa, vai funcionar por 2 minutos. Porque a nossa proteção energética espiritual, ela cai quando a nossa vibração cai, quando o nosso emocional se abala. E as frequências Hertz, Lili? Maravilhoso, né? Existe uma escala do Dr. Hawkins, que era um psiquiatra, né? E ele mediu as emoções humanas em Hertz. Então, emoções de baixo Hertz, de baixa vibração, como raiva, medo, apatia, desespero, enfim, essas emoções mais densas, elas vibram em uma frequência mais baixa. Então, elas vibram aqui embaixo, 50 Hz, 100 Hz, abaixo de 200 Hz, né? 200 Hz é a frequência da coragem. Acima de 200 Hz, a gente já tem a frequência da aceitação, da neutralidade, do amor, da alegria, e essa frequência ela vai subindo. Então, estão numa frequência de 500, 600, 700 Hz. Pensa comigo. Cada frequência Hertz, eu gosto de usar esse exemplo, cada frequência Hertz é uma linha paralela. Em qual linha paralela você está vibrando hoje? Eu não sei, não tenho um pêndulo para medir. Pensa, o que você mais sente no seu dia a dia? Você sente medo de pagar as contas? Medo que vai faltar dinheiro? Você sente raiva? Raiva das pessoas? Raiva de você mesmo? Ai, mas como eu sou uma burra? Ai, porque não sei o quê. Você sente luto, você vive num luto constante de que você está perdendo coisas, que você está perdendo pessoas. Se você sente isso constantemente, a tua vibração está aqui embaixo. E aí, o que tu conecta aqui embaixo? Com o inferno. Traduz o inferno para eles. O inferno é a nossa sombra, é o nosso escuro, é o nosso submundo. Nós somos o próprio inferno, tá? Nós somos o próprio inferno. Nós estamos num umbral coletivo, né? Então, quando eu estou vibrando nessa frequência mais baixa, qual espírito que vai se conectar comigo? Aquele que estiver na mesma avenida energética, na mesma frequência que eu estou. Então, se eu sinto raiva, qual é o ser que vai chegar perto de mim? Aquele que sente raiva. Melancolia, será que o meu tristeza. mentor vai conseguir me acessar? Tem tanta gente que chega para mim falando assim, eu queria me conectar com a espiritualidade, vou medir
a frequência em hertz está lá em 50 hertz. 30 hertz, vergonha. 30 hertz. Não quer sair de casa, não quer ter contato com ninguém, quer se isolar porque acha que é o alecrim dourado. Gente, eu tô falando nesse tom assim de... Parece que eu tô brigando, xingando, né? A Bia até fala. Mas é canalização também, tá? É canalização também, tá? Isso é muito interessante. Eu até ia falar antes. Esse lugar da expressão, né? Muitos de nós viemos expressar a nossa mediunidade. Nesse caso que eu faço, é isso, né? Quando eu senti que eu queria compartilhar a vibe do dia, foi uma forma de expressar essa mediunidade, essa espiritualidade. Antes disso acontecer, eu saí tatuando meus dedos. Mais tarde eu percebi que isso aqui era por um sinal materializado do que eu que precisava falar, que eu precisava expressar, que eu precisava comunicar algo. E ainda não sabia como. Aí sai a pessoa cheia de tatuagem na mão, porque de alguma maneira a gente vai buscar expressar aquilo que a gente está necessitando. Isso pode vir de várias formas, né? De formas positivas, quanto de formas também negativas, quando a gente entra na negação desse, não sei se seria um dom, mas um chamado. Uhum. As meninas estão perguntando, tem como medir a frequência hertz? Sim, a gente mede com um pêndulo, isso se chama radiestesia, né? Numa mesa radiestésica, onde a gente tem os gráficos e a gente consegue medir. Mas, quando a gente tem um desenvolvimento da sensibilidade paranormal, que não é mediunidade, quando a gente desenvolve a paranormalidade, só de chegar perto da pessoa, a gente já consegue saber qual é a frequência que ela está. Nossa, só de isso é muito doido, porque ambientes, né? Sim. Uhum. Pessoas, enfim, até os próprios animais, mas eu sempre sinto que os animais estão sempre numa frequência muito ok, muito boa. Uhum. Com radiestesia, dependendo da mesa, biômetro pode ajudar a medir, né? Biômetro? Biômetro. Ó, aqui alguém perguntou, como podemos trabalhar nossa sensibilidade e diferenciar o que é nosso e o que é paranoia, com o desenvolvimento mediúnico? Separar o que é intuição do que é noia, por exemplo? Sim. Porque a intuição, ela vem de uma forma certeira, de uma forma única, e ela não causa medo. Ela traz certeza. Pega essa chave. A intuição não causa medo. Vem com uma confiança, certeza, né? Tipo, só sentir, e você não fica preso naquilo. Muitas vezes ela vem, e a noia você fica ali remoendo, você fica assim, gente, isso aqui tem que acontecer, então, sabe? Você fica apegado, se vibrou no apego, no medo. Não, a intuição é a certeza. Exatamente. E por começo estudar sobre esse universo. Por onde começo a estudar? Pelo método Sócias de Deus, Débora, que é o meu curso de desenvolvimento mediúnico, que qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser terapeuta, né? Não precisa conhecer nada de espiritualidade, porque eu começo do básico ao avançado. Quem quiser desenvolver, antes eu vi aqui que a Bianca comentou, né? No do Norte na 6, no do Norte na 8, no do Norte na 12. Gente, é caminho, no do Norte na 9. Tem um chamado, tá? Depois você, dentro do desenvolvimento, seja ele qual for, se for de autoconhecimento, se for de mediunidade, se for de terapia, você vai ver qual ferramenta, se for uma ferramenta, você vai utilizar. Mas desenvolva para si. Desenvolva para você se tornar um ser humano mais elevado nesse plano, porque a cura é coletiva, né? Quando a gente se cura, a gente vai reverberar naqueles que estão à nossa volta. Eu também tenho o Nodo Norte na casa 8. Não à toa eu nasci numa família onde uma irmã já estava com esse caminho desperto para poder ser uma guia. Perceba as pessoas da sua família. Provavelmente, se você se sente essa pessoa, tem mais alguém que também é e que talvez nem todos tenham desenvolvido, né? Porque sempre sobra para um seguir aquilo, muitas vezes, quando se reprime, quando se esconde, quando tenta... e antes você citou, né, sobre o desligamento. Mas credo, né? A gente não tá querendo falar que aqui alguém vai desencarnar, não. Mas é só um toque. Mas a gente... Quem nunca viu uma pessoa super querida, super do bem, aquela pessoa assim, cara, fazia o bem para todo mundo, era um amor. Nós tivemos alguns da nossa família, né? E a pessoa desencarna cedo.
aqueles motivos súbitos, assim, nossa, do nada aconteceu e tal. Por quê? E daí no velório a gente ouve assim, mas era uma pessoa tão boa, é porque Deus quer eles do lado dele. Não é para assustar ninguém, né? Mas são realidades que a gente precisa contar, que não são fantasiadas. Ai, deixa eu desligar aqui. Não, a bateria. Tá funcionando ainda. Tá. Se cair aqui, pessoal do Instagram, é porque a bateria do celular Deixa que acabe sozinha a bateria. Daí ele desliga. A Morga tá aí. A Morga tá aí. Antes dele também. O que eu tava falando? Ah, sim. Daí no velório das pessoas a gente ouve assim, mas era uma pessoa tão boa, é porque Deus precisa de pessoas boas perto dele. Às vezes, o que acontece é o desligamento mesmo por cobrança evolutiva. Então, a gente não está aqui a passeio nem para brincar. Parece pesado isso, né? Mas a gente veio aqui para trabalhar. Servir. Eu costumo dizer. Olha, gente, outro signo que fala muito sobre servir é o eixo peixes e virgem, tá? Então, se tu também tem esse eixo forte no seu mapa, Lili tem, né? Casa 12, casa 6. Quiron e virgem também, né? Então, o que acontece? Olha lá pro seu mapa, tem muita concentração. Tu vai se sentir inquieto, a tua alma ela vai ficar ali te incomodando. Você vai sentir aquela coisa de eu não tô no lugar, tem alguma coisa errada aqui, mas sabe aquela sensação de nunca estar sentindo coerência com aquilo que tu faz, ou no ambiente que tu faz, ou com as pessoas que você está? Olha, essa pergunta da Gabriela é muito boa. E as doenças físicas? Qual a relação com a espiritualidade? Nossa, daria para a gente fazer uma live falando só disso, uma aula, assim, né? Uma coisa que eu sempre falo na vibe do dia, né? Inclusive, ontem, se eu não me engano, a gente estava com o aspecto de Lua em Virgem em oposição a Saturno, até citei, né? Que às vezes a pressão emocional, espiritual, quando ela chega no corpo físico, é porque ela já está na parte mais do ápice, né? Fala aí, Lili. Então, aqui, quando a gente fala da mediunidade, né, quando a gente reprime essa mediunidade, pessoas que produzem uma grande quantidade de ectoplasma, quando esse ectoplasma ele não é exteriorizado, ele vai ficar acumulado aonde? No nosso corpo físico. E esse acúmulo de ectoplasma no nosso corpo físico pode causar vários distúrbios. Distúrbios mentais, confusão mental, cabeça acelerada, estresse, explosão do nada, assim, do nada, tô quebrando tudo, tô bem loucona, tô batendo porta, sabe, virar no capiroto. Além desses transtornos mentais, essa confusão mental que a gente pode sentir, a gente também pode ter questões físicas. Então, o ectoplasma, ele é um líquido mais espesso, né? Ele é um plasma mais grossinho, como se fosse uma gelatina, mais grosso, um gel, na verdade, um gel. Sabe gel de cabelo? Tipo um gel de cabelo. Isso é ectoplasma. Quando ele fica acumulado no nosso corpo, ele vai ele pode provocar nódulos. Então, nódulo no seio, nódulo na tireoide, miomas, cistos nos ovários. Eu tenho cistos nos ovários, gente, e hoje eu tenho um monte, e mesmo assim ainda tenho cistos nos ovários. Então, claro que tem questões que são provocadas pelo excesso de ectoplasma, outras que têm contribuição genética, biológica do nosso sistema familiar, tá? E pelo nosso estilo de vida, alimentação, né? Mas, sim, a gente tem doenças físicas que são manifestadas pelo acúmulo de ectoplasma no nosso corpo, tá? E a Letícia está perguntando como a depressão é associada à espiritualidade. Gente, quantos casos, só um detalhe, quantos casos de pessoas que às vezes chegam lá até mim para fazer uma leitura de mapa astral que estão nesse estado depressivo, e obviamente que a gente recorre, né, ao médico e tudo mais, porque o mapa astral não vai te trazer a solução da cura, você precisa ir em busca muitas vezes de uma solução médica. Mas essa pessoa tem tendência à mediunidade, à espiritualidade, que foi o que eu citei antes. Traz agora a resposta. Vamos lá, então. A pessoa que tem depressão, mesmo que tenha... Sabe aquela pessoa que tem depressão e que mesmo fazendo uso, repondo vitaminas e minerais que muitas vezes causam sintomas depressivos, ela não melhora?
essa pessoa, ela está sofrendo uma obsessão espiritual. Ou ela está sofrendo duas coisas, né? Ou ela está sofrendo uma cobrança espiritual de obsessores, ou ela está sofrendo uma cobrança espiritual de mentores, que é uma cobrança evolutiva. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente está desviado do nosso propósito de alma, os nossos mentores vão ficar ali, ó, vamos trabalhar, meninas, tá? Você tá muito monte aí, tem que se mexer. Essa cobrança deles faz com que a gente precise se movimentar. Às vezes a gente não sabe aonde procurar essa ajuda, né? Até chegar na espiritualidade, tem muitas pessoas que são muito fechadas para isso, né? Que são ateus, assim, né? Tem medo, tem vergonha, não querem mexer com isso, céticos, né? Quando chega para trabalhar a espiritualidade, essa depressão, ela se dissolve muito rapidamente. Quando a gente tem uma cobrança espiritual por obsessores, aí a gente precisa fazer uma limpeza nesse campo espiritual. Essa pessoa é médium, não tem discussão, ela é médium. Essa pessoa com depressão ou com ansiedade, ela tem uma mediunidade muito, muito forte, e a gente precisa fazer a limpeza do campo espiritual, encaminhar os obsessores, e essa pessoa precisa aprender a desenvolver essa mediunidade. Por quê? Mesmo que ela não queira, ela é um hospital ambulante, um hospital espiritual ambulante. Eu sou essa pessoa. Eu ainda sou essa pessoa. Eu acho que eu vou continuar sendo. Você tem um monte de planeta na casa 12, com certeza. Enquanto eu não tinha estudado, enquanto não tinha desenvolvido, eu era depressiva, estressada, louca da caixa, né? E a pessoa que tem depressão também é a que eu mais gosto de trabalhar, porque quando ela começa a descobrir que ela faz essa mediação do mundo espiritual, ela começa a entender que os pensamentos que ela tem não são dela, que os sentimentos que ela tem não são dela, só que ela toma esses pensamentos e sentimentos como se fosse dela, e tomando, eu tô pensando isso, porque eu tô triste, porque eu vou tomar uma cerveja aqui, daí tomo uma caixa de cerveja sozinha. Porque eu tô triste aqui, eu vou fumar um cigarro. Porque eu tô triste, eu vou fumar uma maconha. Eu não sei se posso falar essa palavra aqui no YouTube. Droga? Não sei. Porque eu não quero mais trabalhar, porque eu só quero ficar aqui nessa cama afundada, aqui, eu não quero tomar banho, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Quando ela toma consciência que esses pensamentos não são dela, ela começa a atuar sobre o próprio campo, de modo a evitar esses pensamentos, a barrar esses pensamentos, dizer, isso não é meu, eu não sou assim, eu não assumo isso para mim. E à medida que ela vai fazendo isso, a frequência dela vai subindo um pouco, porque ela estava lá embaixo, né, naquela frequência de medo, melancolia, luto, a frequência dela vai subindo e ela vai se desconectando, ela vai saindo da frequência dos obsessores, vai subindo, e daqui a pouco ela vai estar se conectando com o mentor, né, que vai ser muito, muito melhor, muito mais leve para essa pessoa. Deixa eu ver que tinha uma pergunta aqui. Galera, o seguinte, mediunidade também não é uma coisa que se brinca, né? Não é um assunto que, agora porque eu descobri no meu mapa astral que eu tenho essa sensibilidade, eu posso sair curando todo mundo. Não. Comenta sobre isso, Lilian, porque o que acontece, né? Chega às vezes as pessoas, hoje em dia, inclusive, né, terapia, não sei o que lá, espiritualidade, é como se tivesse ripado, né? Como se tivesse a moda do momento. Todo mundo quer se tornar o Jesus Cristo na Terra. Só que não é bem assim, né? A gente precisa ser, sim, um canal de cura. A gente está aqui como um canal de cura, mas a gente precisa aprender a se conhecer primeiro. Sim. A entrar dentro dos nossos próprios processos. E à medida que a gente encara isso, à medida que a gente bate no peito e fala assim, agora eu vou servir, agora eu vou, então, ajudar a salvar a humanidade, fique preparado para o peso que isso também vai ser retornado para você, porque uma pessoa que vai para frente, ela recebe muito para ir para frente. Uhum. É aquela coisa do tipo, você vai ser testado, então, se é isso que tu quer. Uhum. Você já passou por esses tipos de testes espirituais? Uhum.
Com certeza. A vida inteira, até hoje, a gente passa, né? Então, quando a gente sabe qual é a nossa missão, o que a gente tem que fazer, fica não tem como. Leve, né? É aquela coisa, beleza, você quer ser gratiluz? Vamos ser gratiluz, mas não tem como você ser gratiluz, né? Ser essa pessoa da luz, do bem, do amor, do namastê, sem olhar as trevas, sem encarar as próprias sombras, sem entender as próprias dores, os próprios traumas, o que está te levando a fazer aquilo, o porquê, qual a missão por trás. Porque a gente está vindo de um momento também, né, de Saturno em Peixes, e o que foi viralizado de pessoas sendo o guru da luz na internet e pessoas querendo salvar, gente, a gente tem que prestar atenção nisso também. Porque se você não tem mínimo de autoconhecimento, como é que você vai conseguir orientar outra pessoa, né? Isso não significa que você tem que estar 100% curado, porque nunca estaremos. Mas a gente tem que aprender como falar, né? Como passar um relatório. A gente tem que saber o que pode ser falado, como pode ser falado, né? Então, hoje, infelizmente, a gente tem muitas formações e diferentes técnicas, e isso é maravilhoso, né? Porque isso demonstra que a espiritualidade está mandando técnica, ferramenta, tecnologia para a gente trabalhar nessa cura espiritual que reverbera no físico, no mental e no emocional, mas a gente precisa ter sensatez para saber, será que eu posso atender uma pessoa? Será que eu estou pronta para passar um relatório para uma pessoa? Será que, como que eu falo isso? Então, infelizmente, nos cursos de terapias, no geral, não oferecem esse ensinamento, né? Como que você passa um relatório, como que você conversa com a pessoa, né? Ensina a fazer a técnica ali e você que se vire, né? Então, inclusive, é uma das coisas que eu gosto de trabalhar assim, com os meus alunos, essa consciência de como que você vai passar um relatório, o que você deve falar, como falar, para você não assustar ninguém. Porque uma palavra que a gente fala para uma pessoa que está fragilizada, ela pode ou destruir a fé dessa pessoa, descredibilizar totalmente o seu trabalho, ou estimular essa pessoa a ir em busca de mais, a querer se curar mais, né? Ou você ajuda a puxar a corda daquele que está tentando se enforcar, ou você tira a corda do pescoço. Isso é muito, é muito delicado, né? Olha que comentário interessante da Vanessa. Interessante, a depressão veio em minha vida com 33 anos, fortíssima, consegui controlar ela, mas daí em diante me tornei terapeuta, comecei a me conhecer e mudar toda a minha vida. Depois do retorno de Saturno. Exato, né? Depois dos 30, a responsabilidade pega, né? Principalmente daquilo que a gente... Olha, a Lilian tá tirando já um conselho do oráculo aqui pra gente encerrar a live de hoje. Hoje vai ser pelas mãos dela. Você que começou a sentir aí, começou a embaralhar, deve ter um porquê, né? Escolhe a cartinha. Hoje não tenho vício algum, apenas me... Nossa, vício também, né? Vício também é um caminho que a gente leva para onde? Para escapar de algo que precisa ser encontrado, né? Os vícios, seja lá qual forem, né? Tanto em substâncias, quanto vícios, até pornografia, os outros tipos de vícios que podem fazer com que a gente escape da espiritualidade, só se conecte com o quê? Com a matéria, com os prazeres mundanos, com o aqui. E, gente, agora me veio um negócio na cabeça, né? Quanto mais a gente tá apegado a algo, quanto mais vícios a gente tem, quanto mais na matéria a gente tá, mais difícil se torna o que? O nosso desprendimento também, quando a gente desencarnar, né? Com certeza. Mais apegados aqui, depois se tornando, às vezes, até obsessor de quem fica, a gente se torna. Então, lembrem desses apegos, muitas vezes prazeres físicos e apegos materiais. Olha que cartinha bonitinha para a gente encerrar essa live. Vai de encontro com o que alguém perguntou ali antes, que eu vi que passou. Como fazer para elevar a minha frequência se eu não tenho nenhum conhecimento? Essa carta vai te responder. A alegria. Tudo o que deixa você alegre, que te traz alegria, felicidade, que te traz plenitude, você precisa incluir no teu dia a dia, porque a frequência da alegria é uma das frequências mais elevadas. 600 Hz. É muito alto. Então, quando a gente está alegre, a gente está dando risada, a gente está falando besteira, a gente está aqui
falando, sendo autênticas, porque eu não preciso criar um personagem para vir aqui fazer uma live com a minha super irmã Vivian. Eu tenho que ser eu, porque se eu quiser criar um personagem, vocês vão sentir que eu não estou sendo verdadeira. Vocês vão sentir que eu estou meia dura aqui, que eu estou meio estranha, que eu não estou falando do jeito que eu realmente sou. Ó, falei para Vivian, vamos fazer um chimarrão, né? Eu tomo chimarrão todo dia. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu posto mais a foto da cuia do que a minha cara. Então, alegria. Essa é a mensagem que fica para hoje e para todos os dias. Isso não significa que a gente não tem que sentir tristeza, que a gente não tem que sentir medo, mas que a gente pode sim se desprender desses sentimentos que são muito carnais, desses desejos, dessas emoções mais primitivas e escolher fazer um dia melhor. E é tudo... Isso vai muito de encontro também com a lei que rege o todo, né? A primeira, inclusive, que o universo todinho é mental. E tudo isso parte da onde? Da nossa consciência, daquilo que a gente está escolhendo nutrir dentro dos nossos pensamentos. Se a gente quiser, a gente consegue mudar a nossa frequência no instalar de dedo também, eu acho que eu exagerei, né? Sim, é verdade. Na apometria a gente faz no instalar de dedos. Desconectando da depressão agora. Gente, alegria para o resto da quinta-feira. Eu espero que essa live tenha sido contribuição para vocês. Eu vou esperar o convite dela agora para o encontro na live com ela. Sim. E a gente se vê, tá bom? Na quinta-feira de novo, quinta-feira que vem, Almoço com os Astros, essa live que acontece semanalmente, religiosamente, aqui, meio-dia. Um beijo no coração de vocês. Quem quiser tirar print, nos marcar lá. Irmãs Obergers, hoje em ação. Isso. Gratidão, gratidão. Obrigada por estar aqui junto, compartilhar seu conhecimento com eles. E quem quiser aí se tornar terapeuta, estudar mediunidade, fica o convite. Lilian tem um curso. O método Sócias de Deus não é para você se tornar terapeuta, apesar de ter a formação de Reiki dentro do método, tá? Perdão, então eu falei errado. Mas é para você desenvolver a sua mediunidade, se conectar com você mesmo em primeiro lugar, fazer autorreconhecimento emocional, reconhecer quais são as suas feridas emocionais, conhecer como que acontece o rolê no mundo espiritual, como que a gente sofre obsessão, o que a gente faz para se prevenir, né? Se prevenir e se proteger dessas investidas do lado negativo. A gente conversa bastante sobre multidimensionalidade também, né? Então, a gente vai um pouco além das coisas que acontecem aqui na Terra, a gente fala um pouquinho do que acontece fora do planeta Terra também. E a gente faz muitas práticas de conexão com os mentores, com os guias espirituais, tá? Para quem está aqui nessa live hoje, eu vou postar lá nos meus stories daqui a pouquinho, só a gente fechar a live aqui, uma oferta especial para vocês, vai durar só 24 horas, que é um cupom de desconto, com 20% de desconto, para quem quiser entrar no Método Sócios de Deus hoje, tá? E é só porque vocês são os melhores ouvintes da vibe do dia. Isso mesmo. Galera, então, sigam lá a Lilian, @Lilian Oberger. É assim que você tem o Instagram? Lilian Oberger, tudo junto, tá bom? Um beijo no coração de vocês e ótima quinta-feira para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.